Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Motivo de grande honra estar aqui. Só Deus sabe o milagre de eu estar aqui em cima. Aleluia. É uma vitória muito grande para a minha vida, porque ultimamente eu estava me recusando a levar a palavra. Eu estava com medo tão grande de trazer a palavra, com um nervosismo gigantesco, e Deus conseguiu tirar isso de mim. Na campanha que aconteceu lá no Veneza, e eu agradeço a Deus do fundo do meu coração por isso. Quero agradecer também, primeiramente, a Deus, o meu pastor Elvis, por essa oportunidade, a todo o corpo de obreiro que está aqui em cima. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a nossa Bíblia em 2 Reis, no capítulo 18, do verso 13. Aleluia. Glória. Eterno e glorioso Deus. Os irmãos acharam? Se eu gaguejar errar alguma coisa que vocês dão glória, hein, irmão? Glória a Deus. Com muito temor e muito tremor. Principalmente tremor aqui na perna, tá tremendo. Assim diz a palavra do Senhor. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra toda a cidade fortificada de Judá e as tomou. Amém? Podeis tomar assento em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de falar um pouco de um período que o povo de Deus se encontrava em grandes altos e baixos, espiritualmente falando. Desde a morte de Salomão, filho de Davi, ocorreu uma divisão no reino de Israel e ficou dividida entre Judá e Israel. E nessa divisão ocorreu que passaram muitos reis por esse período. E com esses muitos reis, muitos deles eram maus aos olhos do Senhor e pouquíssimos deles eram bons aos olhos do Senhor. E com essa de bons e maus, o povo sofria, porque uma hora eles estavam na presença do Senhor e a outra hora eles estavam adorando outros deuses. E muitas das vezes isso acontece conosco. Eu digo por mim mesmo. Um tempo atrás eu me encontrava muito bem espiritualmente. Estava na casa do Senhor, louvava, adorava, feliz. Assim como todos os irmãos que estão aqui, eu creio que estão felizes na casa do Senhor, felizes na presença do nosso Senhor Deus. Amém? Mas, de repente, eu e minha esposa começamos a desconfiar que tinha alguma coisa de errado com o nosso filho, pois ele era muito atrasado na fala, entre outras várias coisas. E nós ficamos com muito medo e nos entristecemos. No decorrer do tempo, fomos atrás para saber o que tinha acontecido com o nosso filho, porque não era normal. Nessa de a gente ir atrás, acabamos indo em psicólogos, fomos em fonoaudióloga, fomos na TEL e por último fomos no neurocirurgião. E ele nos deu a notícia que o nosso filho tinha autismo. Aquilo veio como se fosse um baque na minha vida e me derrubou. E eu acabei ficando muito triste. E com essa tristeza eu acabei dando brechas ao diabo, brechas ao inimigo. Eu me entristeci de tal forma porque Deus tinha falado para mim, para minha esposa, que o meu filho tinha promessas. Minha esposa já contou esse testemunho uma vez aqui. Uma vez a gente estava numa fila de um banco e um jovem que estava na nossa frente virou para trás e falou: vocês dois são casados, não são? E eu falei: somos sim, somos casados. E ele olhou para a barriga da Gabriela, que já estava grande, e falou: este menino vai ser usado grandemente por Senhor. Ele vai trazer a mensagem do Senhor. E aquilo encheu nosso coração de alegria, porque em momento algum a gente falou para aquele rapaz que a gente era casado. Em momento algum a gente falou para aquele rapaz que o nosso filho era menino, podia ser menina. E
e ele falou, este menino. Então aquilo encheu nosso coração de alegria. Como qualquer pai aqui, eu creio que isso iria o coração de alegria. Uma promessa dessa vindo de Deus. E eu me perguntava, como é que meu filho vai ser pregador, vai levar a palavra se ele é autista? E autistas, eles têm uma certa dificuldade de comunicação. Mas hoje, glórias a Deus, eu agradeço muito, meu Senhor, que meu filho, ele pode até ser autista, mas eu considero ele como qualquer outra criança normal. Porque o Senhor se fez presente na vida dele, operou na vida dele. Hoje ele fala, hoje ele brinca, fala até demais quando está eu e minha esposa. E eu louvo a Deus, porque era ele não falar nenhuma palavra. E Deus foi e agiu na vida dele e isso mudou a vida dele. Mas isso foi recentemente. Naquela época ainda não tinha ocorrido o milagre de Deus. E quando não ocorre o milagre de Deus na nossa vida, na hora que nós queremos, muitas das vezes acontece o que aconteceu comigo. Nós nos entristecemos e, por incrível que pareça, acabamos nos desviando da presença do Senhor. E comigo foi assim. Eu acabei deixando de ir aos cultos, começava a mentir para o meu pastor, pastor, hoje eu não vou porque eu estou com dor de barriga, hoje eu não vou. Comecei a inventar um monte de histórias. E com isso eu só fui me afastando do Senhor, me afastando. Faltava um culto, faltava 2 em 1. Daqui a pouco, quando eu vi, eu já tinha entregado o meu cargo que eu amava tanto. Não louvava mais, me afastei do Senhor. Quando eu fui ver, já estava meses fora. Mas Deus colocou na minha vida amigos para poder me levantar, para poder me dar a palavra. Eu louvo ao nome do Senhor por Ele ter me dado essa esposa maravilhosa na minha vida. Porque enquanto eu estava caído, enquanto eu tinha desistido do Senhor, a minha esposa lutou pela minha vida, lutou pela vida do meu filho. Enquanto eu ficava em casa, ela vinha adorar o Senhor. Enquanto eu ficava em casa, ela vinha e louvava o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração pelos meus amigos que foram em casa me levantar, me dar a mão, me dar a palavra. Eu agradeço principalmente, eu não posso deixar de falar o nome dele, do varão aqui, do presbítero Cristiano. Varão, eu te amo de uma forma que você não sabe. De todos os irmãos, a semana tem 7 dias. No mínimo 4 ele estava lá em casa. No mínimo 4 ele estava em casa, 4 dias. E cada vez que ele ia lá, ele ficava no mínimo aí 1h30, 2 horas, falando de Deus, falando, varão, se levanta, me dando a força. E por causa dessas pessoas, da minha esposa, do varão aqui, que eu amo demais, varão, eu te considero como irmão, varão. E todos os outros que eu não vou citar o nome, se eu esqueci de algum, ele pode ficar chateado comigo. Eu consegui me levantar. E assim foi também com o povo de Israel. Se passaram os reis maus, mas também Deus colocou reis bons para poder levantar aquele povo. Um desses reis bons foi o rei Jotão. A palavra de Deus nos fala que ele era bom aos olhos do Senhor. Mas, infelizmente, mesmo ele sendo bom aos olhos do Senhor, ele não tirou os ídolos, não derrubou os bosques. Ele continuou deixando o povo adorar outros deuses. Aleluia. Glória. Aleluia. Ele foi bom aos olhos do Senhor, mas não tirou o pecado do povo. Logo após, passa-se o tempo, ele falece, reina seu filho Acás. Esse rei fez tudo quanto era mal perante ao Senhor. Além dele não ter derribado os bosques, os altares, os ídolos, ele colocou mais ídolos, adorou outros deuses, fazia vários tipos de atrocidade perante ao Senhor. Uma delas era até mesmo sacrificar o seu próprio filho no fogo. Ele era um rei horrível perante aos olhos do Senhor. E todos nós sabemos que Deus não divide a sua adoração. Deus não divide a sua adoração, igreja. E Deus acabou se irando contra esse rei e mandou o rei da Síria contra ele. Mesmo Deus mandando o rei da Síria contra esse rei, ele conseguiu repelir o ataque desse rei da Síria. Mas quando ele soube que o rei da Síria iria atacá-lo novamente,
ele pediu ajuda ao rei da Assíria, que era um povo muito forte em batalha, em guerras, que estava dominando boa parte ali daquele lugar. De primeiro esse rei não ligou, não deu atenção para ele, mas depois ele pegou todos os utensílios da casa do Senhor, todo o ouro, toda a prata, e entregou a esse rei. Aí sim esse rei foi e o ajudou. E muitas das vezes nós pegamos tudo que é de Deus, tudo que está na casa do Senhor, tudo que é da casa do Senhor, e entregamos para o rei da Síria, entregamos para o diabo. Muitas das vezes nós entregamos nossa adoração, muitas das vezes nós entregamos nosso tempo, tudo aquilo que era para nós darmos ao Senhor, arrancamos o nosso tempo e entregamos para o rei da Síria. Só que o diabo, ele dá com uma mão e tira com outra. E assim não foi diferente com o rei da Síria, com o rei Acaz. O rei da Síria até o ajudou, derrotou o rei da Síria, mas também fez do povo ali de Judá um estado vassalo, que é um estado submisso a esse rei. Com tudo isso, passasse um tempo, esse rei Acaz morreu. Reinou onde eu queria entrar agora com vocês, irmãos. Reinou rei Ezequias. Esse rei sim foi bom perante aos olhos do Senhor em todos os sentidos possíveis, irmãos. Aleluia. Esse rei derribou os bosques. Esse rei quebrou todos os ídolos. Esse rei restaurou o culto ao Senhor. Esse rei restaurou o louvor. Mesmo sendo jovem, a Bíblia fala que ele tinha 25 anos de idade apenas. Mas tudo isso ele fez. E a primeira coisa que ele fez no primeiro mês do seu primeiro ano foi consertar a porta do templo que estava danificada. Aleluia! E Deus fala essa noite que nós possamos, eu e você, consertar a porta do nosso templo, que é o templo, o habitar do Espírito Santo. Pois o templo com a porta danificada, qualquer um entra. E aonde está qualquer coisa, qualquer um, o Espírito Santo não habita. Então essa noite que nós possamos vir a consertar essa porta, edificar essa porta, assim como o rei Ezequias teve a coragem de ir contra aquele povo idólatra, aquele povo que não queria mais adorar o Senhor. Que nós possamos vir a consertar nossa porta essa noite. Mas vocês pensam que o rei da Síria se alegrou contra isso? Não, ele não se alegrou. Ele viu que Ezequias não o servia, viu que Ezequias não servia aos seus deuses, então ele se irou e mandou mensageiros contra Ezequias para intimidá-lo, para ver se ele ia se render. Mas mesmo o rei Ezequias sabendo que o rei da Síria era poderoso, mesmo ele sabendo que existiam inúmeros guerreiros, ele confiou no seu Deus. A todo tempo ele confiou em seu Deus. E eu quero te falar essa noite, meu irmão, não importa o problema que você está tendo, não importa a sua dificuldade, confie no seu Deus, que ele enviará a resposta, e tudo ele fará na sua vida, e tudo ele fará na nossa vida. Então mais uma vez ele vai enviar mensageiros ali. Só que dessa vez ele envia mensageiros mais o seu exército. O rei Ezequias vai e paga um tributo para ele. Mas não satisfeito, ele vai e manda os seus mensageiros novamente afrontar o rei. Só que dessa vez, além de eles afrontar o rei, eles afrontaram ao Senhor dos Exércitos. E pensaram que ia ficar por isso mesmo. E Ezequias, no meio a toda essa dificuldade, em vez dele se render a esse rei da Síria, ele pega e vai ao templo do Senhor e ora, e pede socorro, e pede ajuda ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muitas das vezes nós queremos a ajuda de um irmão, do outro,
que nem o presbítero José falou agora há pouco, você ora por mim, vocês oram por mim, mas Deus está querendo a sua oração, Deus está querendo o seu louvor. Deus ouve a oração do irmão, você ouve sim, mas muitas das vezes Deus quer intimidade contigo, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir a sua adoração essa noite. Deus colocou um espírito ali naquele mensageiro e fez que ele se retirasse novamente. Chegando lá onde estava o rei da Síria, ele encontrou o rei da Síria pelejando. E eu imagino que o rei da Síria perguntou para esse mensageiro: e aí, como que foi? Ele se rendeu? E eles falaram: não, ele não se rendeu, ele permaneceu crendo no seu Senhor. E esse rei da Síria, irado, dessa vez ele se irou por completo e falou: então vai, envie esse exército e aniquila todo mundo. Então novamente esse mensageiro vai com esse exército e afronta mais uma vez o rei Ezequias e o rei da Síria. E o Senhor nosso Deus. E esse rei, esse mensageiro, esse povo, eles confiavam muito na sua força, no seu soldado. Mas o rei Ezequias, ele confiava sempre no Deus Altíssimo. Ali estava a sua fé, ali estava a sua força. E novamente ele vai e ora novamente para Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus, aleluia. Vai dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está nessa casa. Perdão, eu não achei a palavra. Mas a resposta de Deus, para esse rei, diz assim lá em 2 Reis 32. 19, 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem com lança entrará. Ela nem com lança. Perdão, gente, eu falei de novo. Estou muito nervoso, de verdade, gente. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vir, ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor dos Exércitos. E a palavra de Deus nos fala que Deus enviou um anjo, um único anjo, contra esse rei. Enquanto eles dormiam, esse anjo eliminou mais de 185.000 soldados. O seu problema pode ser gigantesco, assim como era o problema do rei Ezequias. Mas pode ter a certeza que essa noite Deus vai enviar um anjo. Vai ser o suficiente para livrar desse problema, meu irmão. E esse rei, quando ele acordou, ele viu que ali só tinha cadáveres. Então ele se assustou e fugiu dali. Indo para lá, ele foi para a terra do seu Deus. E estando lá, ele acabou sendo morto pelos seus próprios filhos. Aí eu falo: da onde adiantou toda essa arrogância dele? Da onde adiantou tantos homens o servindo? Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, só apenas enviou um anjo e ali ele fez cessar toda essa arrogância desse rei. E que nós possamos, meus irmãos, ser como o rei Ezequias, confiar no Senhor, que nós possamos vir purificar o templo, que é o nosso corpo, que é o habitat do Espírito Santo.
Porque Deus, Ele procura verdadeiros adoradores que o buscam primeiramente, que o adoram em espírito e em verdade, que amam servir a sua obra. Deus está procurando esse tipo de adorador. Então, é isso que eu tenho para falar para os irmãos nessa noite. Se eu passar daqui, vai estar sendo da carne, meus irmãos. Eu agradeço demais e peço perdão pelas gaguejadas, pelas vezes que eu parei de pregar, mas eu dou a minha palavra para vocês. Eu estou com muito temor e muito tremor ao meu Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.